pessoal! Olha lá, menininha. Só a filha do Fabrício. Gente, vamos lá, então. Vamos iniciar a nossa última palestra da primeira semana de agronomia. É um prazer imenso estar aqui com o Fernando Chiarinelli. Gente, aproveitem, aí tem experiência em cana-de-açúcar, em mecanização, fez direito também, está cursando aí 2 pós pela Exalc. Olha dele, vamos ver se eu pedi o currículo dele, ele falou que não tinha. Só eu por fora que eu já sei, imagina. Mas enfim, então é um prazer imenso estar aí com o Fernando. Ele vai estar falando para a gente sobre meiose, prepara o plantio. Tem bastante tempo que ele tem experiência em cana já, então ele possui graduação em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agronomia de Paraguaçu Paulista, ESAP, e graduação em Direito pela Pontífica Paraná. Especialização em solos e nutrição de plantas e MBA em agronegócios, ambos pela USP-Exalc. Há 4 anos atuando com foco no setor sucroenergético, desenvolveu atividades relacionadas à mecanização, preparo de solo, plantio e colheita em cana-de-açúcar, assim como atividades na cultura da soja. Atualmente ocupa o cargo de consultor técnico comercial pela Simoagro, atendendo a região de Lençóis Paulista. Muito obrigada, Fernando Chiarinelli, pela sua participação, disponibilizar de seu tempo em plena sexta-feira à noite, um pouco do seu conhecimento. Deixo aqui meus sinceros agradecimentos em todos os nossos alunos da faculdade, toda a direção. Muito obrigada. Passo a palavra para você e manda o show aí, que eu só estou aqui na escuta. Beleza. Queria agradecer aí as guerreiras e os guerreiros da sexta-noite, a resistência aí. Muito obrigado. Pessoal, eu sei que às vezes a gente tem que fazer um pouco de sacrifício, né? Não tem oração que não é respondida, nem trabalho que não é reconhecido, né? Queria agradecer aí toda a equipe aí da faculdade aí, Cristo Rei, agradecer em especial você, doutora Monique, pelo convite, tá? Gratidão total, tá? Meu nome é Fernando Henrique Chiarinelli, como a doutora já disse, eu sou formado, tenho 2 graduações, né, em Direito e também em Agronomia, formei em Paraguaçu Paulista e pela PUC na parte de Direito, né. Tenho essas 2, a especialização e o MBA, certo? Eu estou há 4 anos no setor sucroenergético, trabalho mais focado em cana, mas eu participei também de plantio de grãos, a parte de grãos, tá? A gente realizou, na antiga empresa que eu estava, plantio de 3.500 hectares de soja, no sistema de meiose, tá? Eu, pessoalmente, né, com particular, eu nasci e fui criado no meio da cana. Quando eu nasci, eu fui morar numa colônia, então acho que vem daí um pouco da aptidão, tá? Então vamos começar aqui a apresentação, certo? Eu fiz aí um roteirinho. Pessoal, como eu não consigo ver aqui, o Monique, você me corrige se eu estiver errado, mas não dá para ver perguntas, etc. Eu só fico com a tela compartilhada aqui, né? Então, não consigo ver. Enfim. Isso, as perguntas ficam para o final, Fernando. Beleza, então vou ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Então, eu vou fazer aqui, pessoal, um overview aí, para falar bonitinho numa sexta-noite. Sobre o que é meiose, a rotação, eu coloquei como rotação, mas eu falo rotação de cultura, tá? E se a gente for pegar ferro e fogo, a meiose não é uma rotação de cultura, mas a gente trata ela como se fosse porque ela tem alguns conceitos que está dentro da rotação, tá? Depois vamos abordar um pouco de secação, eliminação de soqueira e todas as partes aí de aplicações e tratos que você tem que fazer dentro da meiose para obter sucesso na cultura e na atividade, tá? Uma mensagem que eu queria passar para vocês nada do que eu falar é uma verdade absoluta. A gente, como agrônomo, tem que entender que aquela resposta padrão do depende
ela é verdade, tá? Não existe uma resposta absoluta. O que eu posso falar aqui agora, ele pode valer ou não valer para você, pode valer para onde você vai, ou pode não valer, ou pode ser uma base. Eu fiz uma base de custos aqui, ela pode ser mais cara ou mais barata, depende da tecnologia que você usar, depende de como você vai cuidar da sua lavoura, mas basicamente, pessoal, independente de que você se direciona, o que você vai fazer, né? Acho que todo mundo já ouviu falar de ter o capricho, o timing, né? Então, isso aí é o que vale no final das contas. Mas, enfim, para contextualizar, a minha apresentação é baseada numa lavoura um pouco tecnológica, então ela tem um custo mais alto, tá? Mais um retorno também, né? Não tem como você ter um retorno alto sem investir. Isso aí vale para qualquer coisa no mercado, tá? Então vamos lá. Meiose, rotação e conceitos. Para quem não sabe, a meiose, fizeram esse nome lindo, maravilhoso, meiose, método interrotacional ocorrendo simultaneamente. Ou seja, você planta uma linha de cana, deixa um vão, uma ou duas, tá? O pessoal tá chamando de linhose quando planta uma. Nossa, que criatividade, mas tá bom. O importante é estar no jogo. E deixa um vão, um espaço, onde você vai fazer a cultura intercalar. Então, interrotacional ocorrendo simultaneamente, porque você planta as duas linhas de cana, ou uma que seja, e deixa esse espaço onde você vai fazer um plantio de uma outra cultura, tá? Eu coloquei aí um trecho da revista Cultivar, só para vocês terem noção que a meiose não é algo novo, tá? E até para contextualizar, a meiose é antiga, né? É uma prática bem antiga, na verdade. E por que a meiose não deu certo? Por questão de paralelismo. Antigamente, como é que você ia fazer uma sucação decente, reta e paralela sem um GPS? Né? Eu acho que tem tratorista hoje que diz que faz. Eu não acredito muito não, mas tudo bem. E hoje, com o GPS, com toda a sistematização, com o georreferenciamento, com as tecnologias que surgiram, viabilizou, né? E inclusive até a evolução dos próprios plantios de a lavoura branca, que o pessoal fala, ou até mesmo que o pessoal costumava fazer muito o amendoim. Então a gente vê aí intercalar lavouras de interesse econômico, tá, pessoal? Tenham sempre em mente que o tripé da sustentabilidade, uma das partes dele é o interesse econômico, tá? A gente pode amar o que a gente faz, mas se não ganhar dinheiro fica difícil, né? E ela se tornou uma estratégia, porque eu vou explicar, mas ela barateia custos da melhor qualidade, né? Então, é para vocês entenderem que é um assunto que está em voga, tá? Então, por que a gente faz? Aí, no aspecto da rotação, como eu havia dito antes, a gente fala que é uma rotação, mas não é porque, né, tem todo aquele conceito de plantio, sucessão e rotação. Mas, enfim, para quem planta 3, 4 ciclos de cana, que pode chegar a 8 anos, 9, 10, alguns 4, 5, independente. Consequentemente, então, vamos por aí 3 ciclos de 5 anos, que é pouco, 15 anos. Então, você der uma quebradinha ali, já tá bom. Então, você faz uma quebra do ciclo de pragas, né? Aí, no caso, as pragas que mais interferem para o pessoal aí que trabalha, ou que conhece, que tem um certo conhecimento na cana-de-açúcar, o migdolos, né, são pragas de solos, fenóforos, que é um problemão, o metamasios também, que é um pouco mais recente, aí, mas ele fica alocado mais nos restos culturais, a cigarrinha, né, a Marranarva fimbriolata, e a broca, que é a Diatreia sacaralis, e em alguns locais são problema de broca peluda. Não é uma piada, juro. Fixação biológica do nitrogênio, tal do FBN, né? Então, se você plantar uma leguminosa, óbvio, porque você pode fazer uma meiose com uma outra gramínea. Eu, particularmente, não acho interessante, porque você não está quebrando o ciclo de praga e nem revezando ali, né, as plantas. Mas, né, uma gramínea com uma leguminosa, ok, 2 gramíneas, eu já não acho tão interessante, mas tem gente que, como eu disse, não existe verdade absoluta. E a ciclagem de nutrientes, né? E isso aí, acho que até que o pessoal estava falando agora há pouco, né? A promoção da melhora da microbiota do solo, uma coisa que vocês vão ouvir falar muito, tá? Vocês estão na faculdade, eu acho que isso aí, até puxar um gancho, essa parte de biológicos e etc., isso aí é uma revolução que já existe, mas o pessoal está acordando para isso, né? Cada vez mais usando.
E essa aí é uma outra revolução do agro que tem aí. Não se fala muito, mas vocês podem pesquisar que as multinacionais estão investindo. Pega uma Singenta gigante da vida, está investindo, estão comprando os pequenininhos, tá? O preparo do solo, né? Você vai fazer um preparo do solo decente, porque você vai pôr uma outra lavoura lá. E o que ela acontece? O que acontece? Qualidade no plantio. Por que tem essa qualidade no plantio? Porque a muda está do lado, né? Para quem nunca viu muito a parte de cano plantio, antigamente o que você fazia? Você ia num talhão, cortava, ia fazer o transporte, pegava com a carregadeira, joga, ia não, faz muito isso ainda. Pega, joga dentro de um caminhão, o caminhão vai até o talhão e põe, faz outra leira e vai distribuindo. E isso aí, o que acontece, gente? Você danifica a planta, você danifica a gema, né? Que a cana nasce na gema, então você danifica. Isso aí, você está perdendo qualidade do plantio. E está do lado também, né? As mudas com qualidades fitossanitárias, porque você tem duas linhas para cuidar. E eu vou abordar um pouco isso aí, mas você tem que trazer uma muda, que no caso a muda é a linha da meiose, que você vai desdobrar ela e plantar no talhão após a colheita da cultura intercalar. Então você está ali cuidando dela. Se não está, deveria, né? E a facilidade operacional, né? Que, como eu havia dito, ela ocorre hoje por conta do advento do GPS. E por que eu vou falar de soja? Eu gosto de soja? Gosto também, mas a soja tem alta liquidez, gente, que eu estava falando agora. Tem que ter o advento econômico. Então a soja é assim, é simples de entender. Planta lixia, planta uma espécie exótica, bacana, para quem você vai vender? Você vai vender? Se você tiver um nicho mercado, você vai vender e ganhar muito dinheiro, muito mais do que soja. Mas para quem você vai vender? E soja? Para quem você vai vender? Qualquer lugar no Brasil, né? Então é uma liquidez muito rápida. E aqui, né, eu coloquei esse textão aqui do IDEA, do grupo IDEA, mas é mais para entender a importância e relevância da meiose. Às vezes as pessoas não falam, não querem falar, mas é isso aí. Aumento de 7,4% do cultivo de soja no estado de São Paulo. O que o pessoal tem falado muito aí no mercado, que São Paulo ainda está dando um boom e vai dar um boom maior de plantio de soja, tá, gente? Ainda mais agora com a soja aí, mais de 140, 150 reais. O pessoal, o produtor, é assim mesmo. O cara vê dinheiro, vê oportunidade, ele vai. E o pessoal tem muita área de reforma de cana, muita área de meiose, então a galera ela vai plantar. O que pode acontecer que eu tô vendo aí na prática? Aqui em Assis, pelo jeito nem tanto. Eu conversei com o pessoal, choveu bem, então já vai entrar no plantio aí. Mas ali na região que eu tô, tem um pessoal que é 20, 30 anos de cana e nunca plantou soja e agora vai entrar com plantio de soja, cara com mais de 1.000 hectares e aquele dimensionamento de equipamento. Resumindo, vai plantar numa janela ruim, perder produtividade, provavelmente dar um trauma. Tomara que não, mas... E as pesquisas sendo realizadas pela APTA. Aqui pela APTA eu estou destacando, porque é o caso do pesquisador Denis Arte Bolognese, que ele é especialista na parte de cana, mas ele está tratando essa parte da soja, especificamente em cima de palhada de cana, que é uma coisa que eu não vou abordar muito aqui, gente, mas é bacana vocês terem isso em mente. Quando você põe uma cultura em cima da palhada de outra, às vezes você pode ter alguns efeitos, né, que não está na cartilha, não está na apostila, entendeu? Eu, no caso, a gente já teve ano passado um problema de plantar aveia branca em cima de palhada de cana. E alguns falam que foi lagarto, outros que foi o preparo, mas não é, pode ter sido uma alopatia, não sei, sabe? Não tem muito caso, muito estudo, muitas experiências com isso. E aqui mais esse artigo aqui que eu coloquei, né, do Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural. É de 2012, gente, isso aí. Então, lá em 2012, eles estavam falando da meiose, mas como um aspecto para pessoal familiar. Cara, se o familiar está ganhando dinheiro, por quê, né? O grande também não vai ganhar dinheiro, ou o médio, ou o pequeno, que seja, né? Então, ele teve aumento de 26% para 48% na renda líquida. No caso específico, ele fala do amendoim, só que ele abre uma brecha para falar aí também de outras culturas intercalares, né? No caso aí, ó, cultivo de soja nas áreas de reforma de canaviais contribui para a redução de problemas ampliados a partir de erosão. Que aí você tem aqueles conceitos, né, gente?
É cobertura o tempo todo, você tem cobertura no solo, entendeu? E aí você tem até a promoção de descompactação pelas raízes. E aí a rotação pode ser efetuada após o final da colheita de cana. O que ele está falando aí? Por volta de outubro e novembro e colheita planejada para janeiro e fevereiro. Basicamente é assim, gente, quando você planta soja, fim de setembro, outubro, ou deveria agora, né, com essa chuva, tudo bem, ano passado também foi complicado. E aí quando você vai plantar essa cana, você vai plantar ela na pior época possível, meio do ano. Por quê? Porque você vai desdobrar ela em março, abril, que é quando você vai fazer o plantio dessa cana. E então, mas por que precisa fazer isso? Porque precisa dar um tempo, né? A fenologia natural dela, você precisa dar um tempo, e plantar no meio do ano é complicado. Mas é o que a gente conseguiu, né? Que o setor conseguiu basear para ter o crescimento de fato, para você conseguir. Quando fala desdobra, é cortar, muda e plantar, tá, gente? Às vezes alguém não sabe aí, eu não tenho muita familiaridade. Então, basicamente é isso. Junho, julho, meio de ano, uma época seca, você vai ter que plantar. É difícil, porque você vai fazer o preparo, você corre o risco de fazer o preparo, né, numa época muito ruim. Mas, enfim, vamos lá. E aí, o planejamento, gente. Então, você precisa classificar corretamente o ambiente de produção. O ambiente de produção, né, se divide de A, B, C, D, E. Coloquei um F aí, mas não utiliza, tá? Resumindo, basicamente, para quem não conhece, o ambiente de produção A é aquela terra filezinha, terra roxa, com CTC alto, com V% legal, com índice pluviométrico legal, geralmente com uma topografia legal. E o E é aquela terra mista, de areia fina com areia grossa, que nunca chove, né? É a mesma coisa que plantar na praia. Só falta água de coco e o mar. E aí, alocação varietal de acordo com o ambiente de produção, que é essa tabela que eu coloquei para vocês, tá? Essa tabela aqui, isso aqui é uma exemplificação, se vocês quiserem dar uma estudada e tal. Existe o pessoal que é especialista nisso aqui, gente, acho que eles dão risada dessa tabela minha aqui, que na verdade eu peguei de um amigo também. Mas, enfim, é um bom balizador. Por exemplo, para quem não conhece muito, a 6928, RB 966928, é a cana mais plantada no Brasil, tá? Ela é de 96, 1996, e ela é a cana mais plantada, porque ela é a que mais responde. Aí vocês podem ver, o Fernando, mas você está aqui a classificação precoce, né? E que é início de safra, para você colher ela em início de safra, que seria ali abril, maio, né? Mas também está aqui em ambiente C e D, que é aí realmente é a terra mais mistona ali, não mistou de areia fina com areia grossa, mas é um mistão. E você está colocando ela aqui também no ambiente um pouco mais restritivo. Se você der comida para ela, der a nutrição, ela vai. Se você não der, é igual ser humano, né? Também nesse aspecto. Não deu a boia ali, começa a apresentar algumas doenças. No caso dela, ela apresenta carvão. E, enfim, e as outras canas também. Então, assim, você vê que existe uma gama, uma variedade de espécies de canas, né, para se plantar. Então, você precisa gastar um tempo e ter um planejamento decente nisso aí, baseado na sua safra, na sua colheita e no seu ambiente de produção. E a escolha de mudas saudáveis. Então, não adianta também, gente, você plantar cana, o pessoal faz muito isso aí, tá? Pega uma cana velha, uma cana de mais de ano, e quer plantar ela. O que acontece? Isso aí é fisiologia, né? Os professores podem explicar muito melhor. Ela já não está numa atividade celular bacana para ter uma brotação. Ela já está num ponto de maturação ali que não é. A fisiologia dela não está para aquilo naquele momento. Se você pegar uma cana mais jovem, ela vai estar no momento que ela está se desenvolvendo, as células estão se multiplicando, então ela vai ter uma brotação bacana, né? E a taxa de desdobra, o que é a taxa de desdobra? Eu vou usar aqui como exemplo o espaçamento de 1,5 m para cana, mas existe espaçamento de 1,4, né, 1,40 m, e o duplo alternado, o duplo combinado, que é 90 centímetros por 1,5 m. Aqui no caso eu vou usar 1,5 m por 1,5 m, tá? E a taxa de desdobra é basicamente assim: para cada linha de cana da meiose que você planta, quando você cortar essa muda, quantas outras linhas ela vai plantar? Aqui no caso eu vou usar 1 para 8, que eles falam. Então, uma linha de cana vai plantar 8 ruas, certo?
Mas existem várias outras taxas de desdobra, existem para menos e existem para mais. Tem gente que fala que faz um para 20, né? Tem gente que fala que faz um para 10, tem gente que fala que faz um para 4, principalmente no mecanizado, que é mais complicado mesmo. Infelizmente, a mecanização na cana-de-açúcar para colheita, beleza, bacana, mas para o plantio a gente está muito longe do que seria um plantio de grãos. E aí, beleza, o que eu estava falando, né? Planejamento. Ah, beleza, vou fazer meiose, Fernando, tá bom. O que você vai plantar ali no vão? Ah, vou plantar soja. Aí, gente, vamos lá. O que você vai plantar, né? Para quem trabalha com soja, ou planta, ou conhece, que variedade, né? Você não vai pôr qualquer variedade. E vamos ser sinceros, a gente tem aula aí e tudo, mas quem não coloca uma soja sem tecnologia hoje, uma Intacta, uma RR? Difícil, né? Ah, faz a área de refúgio, pouquíssimos fazem, mas enfim, não estou aqui para discutir isso. Uma coisa que eu gostaria de falar é análise de solo. Gente, é bom, viu? Faz uma análise de solo lá que compensa o dinheiro. E o dimensionamento do equipamento, porque se você põe lá, vamos pôr 1,5 m, e aí tem 8 ruas. Então, na verdade, esqueci de comentar isso com vocês. São 2 ruas aqui e 2 ruas aqui. Você não deixa próximo, você deixa espaço para 2 ruas. Para 2 ruas para plantio, tá, gente? Então, em vez de 8, você vai ter 16, ao dobro, porque eu plantei 2 linhas. Se eu plantasse uma linha aqui e uma aqui, seria 8, 8, 8, tá? E aí, no caso, seriam, então, 16 vezes 1,5, 24 metros. Aí você vai ter que tirar, vamos pôr aí, 0,7, 23, vamos pôr 23 metros de vão, tá? 23 metros de vão. Por que eu tirei 0,7? Porque é o espaço do rodado dos equipamentos da cana, né? Que vai estar as 2 linhas aqui e vai passar o rodado dos tratores aqui. Então, vamos pôr 23 metros dividido por 0,45. São 50,45 espaçamento de soja aí, vai. São 51 linhas de soja. Então, se você tiver um equipamento que planta 10 linhas, você vai dar 5 passadas e vai sobrar uma, né? Então, assim, essas contas que tem que fazer, meio chatinho, mas tem que fazer. Ou você remonta, ou você faz o que der também. E a compra de insumos, gente, que é uma coisa que a gente não aprende muito na faculdade, infelizmente. Até porque são bastante coisas que a gente tem que aprender na faculdade, mas dê uma pesquisada, faça um estágio aí, quem ainda não ingressou no mercado de trabalho, tá? Eu falo porque eu penei com isso, tá? Não tô falando como um cara que saiu sabendo de tudo, não. E até hoje eu não sei tanto assim, não. E então, a compra de insumos, basicamente, dentro do planejamento, é o time. Geralmente, semente de soja, para quem comprou, quem trabalha com isso, aí março que é o bom, entendeu? Compra em dólar, tem que ficar ligeiro, o dólar tá caro, vou fazer um barter, entendeu? E aí, beleza. A simulação que eu vou fazer aqui com vocês, a continha, põe isso na cabeça, quem quiser anotar, que vai ser o exemplo da palestra, da apresentação inteira. É uma área de 50 hectares, teórica, hipotética, com uma taxa de desdobra de 1 para 8, então para cada linha de cana são 8 ruas, e a cultura intercalar é soja, certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui só. Então, o que você precisa fazer? Onde secar? Seca esse bicho aí. O que você vai usar? O glifosato. Então, gente, o que o pessoal usa geralmente no glifosato ali? Faz aí uma média de 4 litros por hectare. Tem produtor que usa 8. Né? Não vou, eu acho um pouquinho demais, mas tá bom. E então vamos aí trabalhar em uns 4 litros por hectare para fazer a dessecação. Em 50 hectares, você vai ter que fazer a pulverização. De preferência autopropelido quem tiver, quem não tiver se vira. Mas o operacional que eu tenho em média é na base de R$70 por hectare, tá? Aprendam a trabalhar com custo também, gente, é bacana isso aí, viu? E o produto vai sair de 60 a 120 reais por hectare aí na média, um glifosato aí 15, eu coloquei 15 reais aqui, mas 16, depende do lugar. Então aí por hectare você gasta de 140 a 190 reais, ou seja, de 6.500 a 9.500 reais
em 50 hectares, para você fazer uma pulverização, pagando aí o hectare do equipamento, do implemento, né? E já está incluso o custo aí também do funcionário. Isso aí você tem que pôr no papelzinho para quem é produtor, quem trabalha com isso, tá? O próximo que eu coloquei, eliminação de soqueira. Mas por que você faz eliminação de soqueira? Porque ficam os restos culturais, e dentro dos restos culturais ficam os hospedeiros, certo? E quais que são os hospedeiros que tem aí? As pragas que ficam dentro da soca da cana ali, às vezes. Migdolos, principalmente, né? Esfenófilos e o metamásios também, tá, gente? São pragas oportunistas que ficam ali. E criam reboleira e ficam debaixo do solo. Então, se você largar lá e plantou direto, ela vai vir. Então, esse bicho aí, esse é um implemento da DMB, eliminador de soqueira, ele já faz o corte da palha, e aí vocês podem ver as asas aqui entram já expondo a soqueira, e essa soqueira, além dela ser destruída mecanicamente, ela fica exposta ao sol, né? Eu coloquei aqui, e a inimigos naturais. O inimigo natural é o carcará, ou qualquer outro pássaro, né, que esteja ali por perto, ou qualquer outro bicho que coma, né, as larvas e os besouros que estão lá, né, os insetos. Custo de operação, caro. Quando tem que fazer, mas é caro. R$350 por hectare, dá R$17.500 por hectare. Fernando, mas se eu bater a grade, não funciona? Depende. Você vai ter que fazer a grade de qualquer jeito, mas não é a mesma coisa, tá? Isso aí é uma experiência prática muito antes de mim. Eu, quando entrei ali, o pessoal falava, eu não entendia, também falando, para quem fazer isso aí, bate uma grade lá, mas não é bem por aí não, viu, gente? Inclusive, são coisas que vocês vão aprender para quem não ingressou no mercado de trabalho, fiquem tranquilos que vocês vão aprender muita coisa, e assim como eu aprendo muita coisa todo dia. Tá, então vamos lá. Próximo passo. Então tá bom, eu dissequei, eu fiz a eliminação de soqueira. Aí eu preciso fazer o quê? Corrigir meu solo. Vou lá, aplicar corretivo. Eu quero tomar um pouco da atenção nesse aspecto aqui. E a Monique é especialista nisso aí, então se vocês tiverem dúvidas, perguntem bastante para ela. Brincadeira, gente, mas pode perguntar aí. Fatores de produtividade. Solo e nutrição é a base, entendeu? Clima, né? Genótipo, plantas invasoras, doenças, praga, mas o solo e a nutrição é a base. Não adianta você ter um clima bom e plantar numa areia, na pedra. Não vai nascer. Se nascer, vai morrer, entendeu? Não tem muito. Então a gente tem que ter um solo e uma nutrição bacana. E as condições químicas do solo. Por que eu circulei aqui o distrófico? Porque, assim, é o medião nosso, né? Eutrófico, quem é abençoado de ter solo eutrófico aí, um litossolo lindo, maravilhoso, filé, parabéns. Mesotrófico, mas geralmente distrófico, né, com altos teores de ferro, um V% entre 25 e 50, que é a classificação, né, a soma de base, uma toxidez de alumínio, etc. E ali na região que eu tô, é muito solo álico, por incrível que pareça, tá? Mas aí só para exemplificar, e fatores de produtividade, então só para dar uma embasada teórica mesmo. Crescimento de raiz no solo, você pode ter a deficiência de cálcio e o excesso de alumínio, né? Então esse aqui que vai dar uma das bases para o crescimento das raízes, né? E aí a profundidade de amostragem, gente, é isso aí que eu tô falando, tô dando uma ênfase nisso aí porque eu vejo muita gente não fazer, tá? Ou faz de uma maneira assim que, eu não vou gastar com isso aí, porque não precisa, porque eu faço isso fazem 20 anos. Então, tá bom. Então a gente vê aí, né, do professor Otto, a amostragem de 0 a 20 a definição de calagem, né, para você fazer o equilíbrio, 20 40 aí para eliminação de toxidez, e o que se fala muito pro pessoal do plantio direto, de 0 a 5, que é o perfil de correção, né, que se fala muito aí da microbiota, de fazer aquele trabalho de correção de perfil de solo, né, principalmente no plantio direto, onde você trabalha menos o solo. Aqui, no caso que eu estou citando, a gente vai meter uma grade, meter um subsolador, tem que fazer. E vocês vão entender por quê. E aqui a retirada de subamostras, né,
Esse aqui do professor também, só para exemplificar, né? Parte de expansão, o pessoal tem feito de 0 a 25, 25 a 50 centímetros, né? Mais importante é o quê? Ficar atento nisso aí, tá? A mensagem que eu quero passar para vocês. Mais do que técnica, vocês vão ter a capacidade de procurar, entender que existe. E aí os métodos de calagem aí, isso aí, um pouco de receita de bolo, mas é super importante. Pasmem, poucas pessoas sabem fazer isso aí, tá? Aqui no caso, que eu estou mostrando método de calagem, né? Saturação por base, e o outro, que é o método de calagem por cálcio magnésio. Particularmente, aí eu prefiro trabalhar nessa linha. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês ficarem meio ligeiro, tá? Porque o que acontece? Olha aqui do professor Fábio Vale, doutor Fábio Vale da Exalc, ele dá esse exemplo aqui, fala, ó, eu tô com um solo argiloso a V% de 40 aí, né? E aí, o que eu preciso fazer? Aí ele faz os dois métodos de exemplificação, tá, gente? Na calagem, pelo cálculo pela calagem para ser no V%, ele tá dando 1,7 toneladas por hectare, né? Com PRNT de 85%. Se for na soma de base, não, aqui vai dar 0,6 tonelada. Aqui, ó, método V%, 1,7, método cálcio mais magnésio, 0,6 tonelada por hectare. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Às vezes o pessoal vem com uma recomendação para vocês, e aí ele fala, rapaz, tem duas, 1,7, 0,6, vou na mais baratinha, né? Gente, não economiza na base não, sério, vai por mim. Então, assim, o que os professores lá falam? Vai na que dá mais. Só toma cuidado para olhar o desequilíbrio aí. O professor Fancelli, ele fala muito isso aí, né? Você tem que trabalhar o equilíbrio dos nutrientes aí, principalmente essa relação cálcio, magnésio e potássio, né? Que está dentro ali das somas. Então você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você quer subir muito o V% ou muito as bases, e você acaba desequilibrando isso aí. E aqui, ó, beleza, critério. Se alguém quiser depois isso aí, ó, do VIT do Machado, 2014, tá? Se vocês quiserem isso aí, eu posso disponibilizar o Conversa com a Professora. Esse é o material dos professores aí, mas eu acredito que dê para achar na internet fácil, tá? Se você ir pela saturação por bases, você vai usar para milho, algodão e citro 70, que é um milho, eu não conheço, não tenho familiaridade muito com algodão e muito pouco de citros, mas milho é uma cultura muito técnica, ela responde muito. E aqui soja e cana-de-açúcar, V% a 60%, né? E aqui dentro da soma de cálcio e magnésio, vai trabalhar soja, milho e feijão 3 e a cana também a 3, tá? Aí vocês veem aí a fórmula. Batata. Então, a aplicação de calcário mais gesso. Vamos lá, voltando para custos, né? Eu quis dar esse ênfase aí. Correção de solo, o aumento do V%, aumento da ação de base, cálcio, magnésio e potássio. Nessa relação é receita de bolo, mas é o que se respeita 1 para 3 para 9. E a redução da toxidez do alumínio, certo? Custo de operação mais o insumo, né? R$ 720 por hectare, média aí, para você fazer. Uma aplicação aí, não precisa ser um John Deere 230 cavalos, mas tá bom. E aí um calcareador aí, existem vários métodos de você fazer a aplicação por taxa variável ou taxa fixa, que já é interessante, tá? Mas isso aí não custa R$ 720 por hectare, R$ 36 mil a área total. E aí subsolagem e gradagem. Então você vai fazer um preparo de solo geral. Gente, cana-de-açúcar, vamos pôr em mente que aí vai ter uma mecanização excessiva, com máquinas, uma colhedora chega a pesar 20 toneladas, aí você está com mais um trator, aí cada transbordo carrega alguns de 13 a 16 toneladas, são dois, então vamos pôr mais 30 toneladas, tudo passando ali por 5, 6, 7, 8 anos. Então vocês imaginam a paçoca que vira isso aí. Então você precisa fazer a descompactação, destorroamento, a quebra da palhada e incorporar todos aqueles corretivos que vocês jogaram, né, para receber a condição para o plantio, certo? E o cuidado, a friabilidade do solo, aquela, assim, às vezes a gente não tem a ferramenta ali na mão, e vocês vão se deparar muito com isso, às vezes falta até um canivete, até um boné, e então às vezes, cara,
não é tanto do bico da botina, é bem rústico, mas com um pouco de técnica. Você vai pegar lá e ver, né, a friabilidade do solo. É fácil. Acontece de subsolar fora de época ou gradar fora de época? Sim, porque áreas muito grandes, principalmente agrícola muito grande, é complicado, não é fácil. Mas, enfim, tenha em mente que o certo é você fazer na época certa. E aí, por quê, né? O que acontece? Vocês vendo exemplo. Olha o torrão. Esses aqui é um torrinho, né? Não um torrão. Mas, enfim, na hora de cobrir, fica horrível. A semente fica exposta. Olha esse aqui da direita. Preparo realizado sem umidade. Gente, você passar com uma plantadeira, com uma semeadora de soja, primeiro que você não planta, você corre o risco de danificar ali os discos, danificar, entendeu? E aqui, ó, os torrões prejudicam a cobrição em geral. Você vê aqui na cana, aqui no caso da cana. E tá vendo esse aqui, ó, camada na direita, camada compactada em área de cana de açúcar. Isso aí, gente, isso aqui dá 50 centímetros. Olha, por isso que tem que dar uma descompactada ali, dar uma trabalhada. É diferente de um plantio direto ali, que o pessoal gosta de chamar de lavoura branca, né? Soja, milho e alguma outra cultura intercalar, você faz ali o mix de sementes, isso aí é bacana, eu já vi, o pessoal do sul tá bem evoluído nisso aí, faz, dá certo, mas a cana, ela tem uma jogadinha um pouco diferente, então tem que tomar cuidado. E aí os custos operacionais, você fazer 2 grades intermediárias, R$ 220, então cada gradagem vai bater em média, depende da grade, depende, é uma grade intermediária, mas depende do trator, mas eu tô tirando por base o custo aí, R$ 110 por cada gradagem, e a subsolagem um pouco mais caro que implemento, e o trator para tracionar um pouco mais caro, R$ 200, então é 50 hectares que você tem que fazer a área total, dá uns R$ 15 mil, tá? Depois eu tenho uma tabela lá no fim, tá? Canterização. Algumas pessoas fazem, eu conheço muito pouco, tá? Eu sei que o custo do canterizador sai em torno de R$ 350, então seria R$ 2.187. Que é canterização? Você passa com o implemento fazendo 2 canteirão mesmo, ou um, né? Depende. Mas ele trabalha, ele descompacta, destorroa e nivela ao mesmo tempo, né? 3 operações em um, basicamente. Existe o Penta também, que é maior, mas é similar, e faz 5 operações. Mas existe esse implemento, algumas pessoas, algumas usinas são bem entusiastas, eu particularmente fiz um teste com um só, acredito que dê para dar certo sim, mas basicamente nos solos muito pesados, igual eu trabalhei, ele penou um pouco, tá? E aí, vamos lá, para a linha mãe, né? A linha mãe aqui, ó, tá vendo a caninha no chão aqui? Então, a gente plantou 2 linhas de cana, esperou ela crescer, né? Aí, aqui no caso, já não tem mais a soja no meio, mas como vocês veem aqui no template aqui, ó, a cana e a soja. E aí, depois você colhe essa soja e faz isso aqui, né? Sulca, para desdobrar, cortar aqui, deita essa cana e vai plantando. Aqui é no manual, tá, gente? Que, infelizmente, a gente tem que evoluir muito aí na cana-de-açúcar e na mecanização na parte do plantio. Então, qual que é o custo da muda aí para plantar? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que se eu tenho a taxa de 1:8 e eu vou plantar 50 hectares, o que eu faço para calcular? Se eu tenho 50 hectares, eu divido por 8, eu vou ter 6,25 hectares. Então, eu preciso plantar 6,25 hectares de cana, e não 50. Então, o custo de uns R$ 150 a tonelada da muda, eu vou gastar R$ 2.100, para sucar em torno de R$ 160. E aí, uma adubação, eu joguei esse fosfatado aqui, gente, mas é que eu somei, mas esse fosfatado, na verdade, deveria ter ido lá mais ou menos na época junto com o preparo. Mas aí, um adubo aí 5, 15, 10, um organo mineral, que é o que eu trabalho lá na empresa, né? Ia sair em torno de R$ 1.377. E o tratamento do suco, em torno barato, R$ 503, R$ 504 aí, você faz um tratamento com boro, zinco, os fito-hormônios, faz ali um inseticida, né, um regente duo, faz um regente mais um Budoc, um fungicida ali, um nativo, e faz uma cobrição aí, igual tá esse aqui, de R$ 80, em torno de R$ 80 os custos, tá? E aí você continua, você tem que fazer o quebra-lombo,
que, né, quando você planta ela, ela vai começar a brotar. Aí ela fica, as linhas, e ela fica um lombinho ali. Aquilo ali, se você não fizer a quebra dele, é ruim para mecanização, que depois você vai ter que cortar com a colhedora. E aí o corte de base vai bater ali. Então você faz o quebra-lombo, você põe mais um adubo potássico, se não for a bacias de vinhaça. Aí você faz acaba fazendo um herbicida, vamos por aí que você faça um isoxoflutole da Ziflan e mais a micarbazona, vai sair um torno de 345, 350 reais. Os inseticidas de planta mais micro, né, para você fazer ali o protetivo contra broca, contra cigarrinha, né, mais o micronutriente que é para dar um up na planta, e a irrigação, porque, gente, vai plantar em junho e julho, tá seco, ela não vai vir. Então, precisa fazer uma irrigação, tem que ter isso em mente. E esse é os 300 reais por hectare. E você vai fazer em torno de 3 vezes, para mais. Então, vai ser uns 900. E o apoio, que é comum, que você tiver uma estrutura aí para quem planta soja aí, né? Sabe que você precisa ter um apoio. Às vezes a gente não põe no papel isso aí. E os custos da soja por hectare, tá, gente? Vamos por aí que você vai plantar preparo de solo, que você vai fazer ali nos vãos, né? Na verdade, teoricamente, esse preparo de solo ele já está fora. Por quê? Porque eu já fiz o da cana. Então, você faz uma mescla de custo. Essa que é a sacada. A correção de solo também está dentro. Mas é sempre bom você ter a matriz do seu custo, tá? Semente, uma semente com tecnologia, tá? Que essa lavoura aí que eu tô colocando tá meio carinha, mas assim, não é que tá carinha, é um investimento que precisa ter. Você pode fazer mais barato, Fernando, mas eu não gasto isso aí. Tá bom, tá dando certo? Ok, continua. Não tá dando certo? Rever o conceito. Ah, eu gasto demais, mas tá dando retorno? Tá, beleza. Não tá, então rever o conceito. Fertilizante aí, põe um adubo aí comum, uns 400 quilos aí, 0,4 da vida aí, e o operacional vai gastar em torno de 220 reais. É que aqui também, gente, eu estou baseando uma matriz de custos com uma plantadeira, uma semeadora a vácuo, tá? Com um sistema aí Precision Planting, etc, né? Um trator bacana. E a colheita aí que eu tenho visto o pessoal cobrar em torno de 2,5 sacas por hectare, certo? E aí os tratos culturais que eu colhei, R$ 825 em torno de 4 aplicações, que é o que geralmente o mínimo que a soja exige, tá? Você vai ter que fazer um fungicida ali de cara e você vai trabalhar dentro do estágio fenológico da soja, tá? O professor Francelli, ele é muito categórico em falar isso aí, é um dos caras que mais entende de soja aí no Brasil. E ele fala, você vai trabalhar pelos estágios fenológicos, não vou lembrar exatamente quais, tá? Mas você já vai começar ali e fazer e já põe o melhor fungicida que tiver, entendeu? Põe lá e para dar um protetivo mesmo, porque existem, né, estudos aí, você pega uma ferrugem e chega a tirar mais de 50%, existe casos de 70%, 80%, dizem até 100% perde a lavoura, né, tem que acionar um seguro, sei lá. Então, já tratamento de soja aí, é por isso que o pessoal fala que às vezes a soja está um pouco mais evoluída, né, porque eles tratam mesmo. E aí, galera, tabela de valor, número, quem não gosta aprende a conviver com isso aí. Então, vamos lá, na cana, por hectare, R$ 2.100, só de muda. Então, 6,25 hectares, porque 6,25, porque eu dividi 50 hectares por 8, certo? Então, vou ter muda, sucação, adubação, cobrição. O tratamento de suco, na verdade, o tratamento vem antes aqui da cobrição, tá? Micronutriente, fito-hormônio, inseticida, fungicida, quebra-lombo mais adubação, aí herbicidas em geral, inseticida na cana que já está emergida, tá brotada, 3 irrigações. Vocês podem estar se perguntando, mas por que tem esse monte de número aqui? Isso aqui são produtos, tá? Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato. Por que eu não estou abrindo aqui o produto? Porque é antiético. Apesar de eu ter um trabalho comercial, eu também não posso, eu usei assim a matriz de custo, mas esses custos também não é um juro por Deus, tá? É mais para tomar uma base, para poder fazer uma exemplificação, até para vocês poderem ter uma base, caso alguém vá trabalhar ou fazer isso para si próprio, como produtor. E aqui o preparo da soja. O que eu quero mostrar aqui, gente, para não ficar alongando muito?
Se eu tenho um custo de 40 mil reais para plantar 6,25 hectares de cana, filé, que é para ter uma muda sadia para desdobrar aquilo lá, né? E aí eu tenho 40 hectares. Por que eu coloquei 40? Ô, Fernando, mas não é 6,25, 50, não era para ser mais de 40, 43,5? Então, mas você tem os, né, os espaços, as entrelinhas, ali onde eu falei que vai o rodado. Então, dimensiona para menos. Na hora você vê ali dentro do teu croquis, mas mesmo assim, vamos por aí que você faça todos esses custos que eu coloquei baseado. Com a colheita, você vai ter um custo por hectare de R$ 3.410. Esse aqui eu peguei os valores que eu tinha do ano passado reais, tá? E aumentei 10% aí por conta da subida do dólar. Então, tem o custo total de R$ 136.420 em 50 hectares de soja. Eu produzo 55 sacos por hectare, deveria produzir mais, mas tá bom. E vende a um preço aí de 130, eu sei que tá mais, eu tô tomando por base, tá? Também quem fica esperto com esses valores aí, né, a soja tá 150, não vai achando que você vai vender tudo 150 não, que você vai vender no topo, que isso aí não existe, gente. Aí você vai ter uma receita bruta de R$ 286 mil, e o lucro líquido com abatimento de imposto eu já coloquei aqui, R$ 147 mil, basicamente uma margem de 7%, ou seja, uma lavoura te rendeu 7%, uma aplicação de 7% ao ano. Tá? Mas só isso? Quero ver se achar um rendimento assim. E considerações, tá, gente, para acabar aqui. Vantagem da meiose. Só voltando aqui o slide, eu acabei não colocando o custo da desdobra aqui. Mas eu acho que eu tenho um valor aqui. Peraí. Uma diária cobra, vou fazer uma conta rápida para vocês. Uma diária custa R$ 130. É isso. Você precisa de 3,5 diárias por hectare. 3,5, 14 vezes 130, 1.857 vezes 3. Acho que é isso, 2 contos mais ou menos. Enfim, vai subir aí mais 500 por hectare. Então, mesmo assim, você ainda vai ter uma cobertura aí. Então, vantagens agronômicas em geral. O giro rápido no fluxo de caixa, que é o que eu estava falando da alta liquidez. Você vai pegar todos os insumos, pegar aquele valor, pegar aquele crédito, pôr na tua terra, plantar, vai cultivar, e lá em fevereiro você vai colher, em março, já fez um giro no caixa, gente. É dinheiro rápido, dinheiro disponível rápido. E ali você vai ter um ganho agronômico monstruoso, que é o que eu tinha comentado no começo, quebra de ciclo de praga, ciclagem de nutrientes, você vai ter um trato muito bom, que você está tratando bem da soja, você vai tratar ótimo da cana, coisa que ela não está acostumada, na maioria das vezes, né? E vai ter a fixação biológica de nitrogênio, nivelamento, né? Um abatimento de custos, igual eu coloquei aqui, custo total de 50 hectares de cana, baseado nesse tratamento que eu dei, R$ 326 mil, plantar 50 hectares de cana. Descontando a soja, fica R$ 178.700, vai arredondando. Então, você já teve um abatimento de 55% na tua lavoura. Se você fizer tudo direitinho, você vai colher essa cana 8, 9 anos. É dinheiro no caixa, entendeu? Então, a gente tem que entender muito nisso aí, pensar muito nisso aí. Tem que ter a parte técnica, tem que ter o amor, a paixão, tem que ter, gente, mas você tem que pensar também no faz-me rir, né? E é isso aí, obrigado. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, anota aí, me manda mensagem, me manda o WhatsApp, a gente conversa, tá? Monique, é isso aí. Show de bola. Parabéns, Fernando, pela excelente apresentação. Gente, já podem colocar suas dúvidas. Ele foi bem prático. Eu até tinha feito algumas perguntas das vantagens da meiose para esclarecer um pouco mais, mas ele já respondeu a maioria aí das perguntas. Então, é isso, gente. Você pode ver a diferença, a pessoa bem técnica. Ele já vai direto no quê? No que é e o que retorna. Então, para vocês, ficou bem assim, deu para perceber a diferença de outros palestrantes. Não que os outros não são bons, ou ele é bom, ou vice-versa, mas cada um
tem uma parte técnica, ele conforme ao meio de atuação dele no campo, né? Então ele tem uma visão diferente para a gente ver as diferentes áreas que pode ser seguida na agronomia. Vamos para as perguntinhas. Deixa eu puxar aqui. Calma aí. Eita, fui na frente aqui. Puxei ele em cima. Ô, Monique. Oi. Tem aqui o Everaldo perguntou, acompanhou alguma área com aplicação de vinhaça localizada? Everaldo, isso aí é minha tese. Ah, é? Eu particularmente, desculpa até atravessar, tá? Não, pode falar. Particularmente, eu sou bem entusiasta da aplicação da vinhaça localizada, porque você já está trazendo o potássio da empresa, e aí você já está aproveitando uma operação, primeiro que você está, né, livrando aquela carga excessiva de potássio que tem, e quando você pega uma bacia de vinhaça ali, que a gente fala, você tem um desequilíbrio muito grande da relação ali entre o cálcio, magnésio e o potássio. E aí o que acontece? Você tem pouco açúcar, porque ali a relação das invertases ali para deslocar, né, translocar o açúcar das folhas para o colmo, né, tá totalmente relacionado os três elementos ali, os três nutrientes. Então, primeiro, você tem, né, uma aplicação mais racional de potássio. Segundo, você pode fazer o acréscimo de muitos outros nutrientes. O pessoal tem trabalhado com nitrogênio, mas eu, particularmente, sou entusiasta da parte de biológico, tá? Eu acredito que dá para ter um ganho muito grande com isso aí, e eu acho que a gente tem que fazer mais experimento, tem que trabalhar mais em cima. Quem é produtor, ou quem é comercial, ou quem é agrícola, a gente tem que bater mais em cima, às vezes tem medo, e não pode, a gente tem que ter essa geração de demanda, sabe? Então, tem sido mais responsivo que as técnicas convencionais. Olha, eu vi alguns casos, existe a Agroterena está com um trabalho muito avançado dessa parte de vinhaça localizada, tá? Eles têm um trabalho com biológico muito bacana. Então, no caso deles, eu tenho visto um trabalho bacana. Show de bola. Aproveitando a parte da vinhaça, que a vinhaça é rica em potássio. Esses dias eu peguei um aluno pedindo para ver análise de solo, que era de área de usina. Só que nunca eu tinha feito análise de solo e jogando potássio com força. Ixi. Então eu estava totalmente desbalanceado. Falei, ou era de vinhaça ou não fazia análise de solo. Daí Tava chegou... 6 pontos, mais ou menos, 6, 7. Isso. E aí, já pegou alguma área assim? O que vocês fizeram? Ah. Eu falei para ele, não tinha o que fazer, era plantar sem adubo e deixar e tirar, né? Não tem o que fazer, depois calibrar. É que assim, é difícil, porque você vai fazer uma calagem, tentar corrigir, mas vai ser muito complicado. Ah, é. Aí você vai fazer o quê? O que vai extrair potássio? Uma gramínea, mas aí vai entrar o fator econômico, entendeu? Planta uma gramínea lá, tudo bem. Na teoria, eu vou plantar uma gramínea para ter uma extração de potássio, maravilha. E aí? Entendeu? Exatamente. Daí você vê como que a pessoa desperdiça o cash. Aí eu falei, gente, porque desbalanceou, olha o tanto de dinheiro que ele jogou fora do que daí caiu a produção também. Cai. Falei, perguntei o que fazer, vai plantando até regularizar. É uma via de duas mãos. Na mesma mão que ela melhora, em excesso ela piora, é igual remédio. Né? Não tinha o que fazer. Eu também falei, não tem o que fazer, não. Uhum. Da Eduarda pergunta: muitos produtores que guardam sementes da última colheita, assim como a cana, no caso, com o passar do tempo, interfere alguma coisa? Sim, né? Você fala. A rama, no caso, né? A muda. A muda? Ah, sim, não. A muda da cana é a seguinte. Cortou. O tolete, no caso, né? Que assim, que seja o tolete, né? Sim. O tolete ou a muda, né? Cortou, plantou. Esperou muito tempo ali, já era. E aí, se falar no caso, se for a cana no chão, a meiose, que é um parâmetro bacana, vamos por aí 9 meses. Eu já plantei cana de mais de ano. E a brotação vem ruim, sabe? E depende muito de variedade. A cana tem muito esses macetinhos, vai muito de variedade, muito de ambiente, mas não é bacana. É fisiológico. Você está plantando um negócio velho, sabe? Quanto tempo você acha que é o recomendado para plantar? Já cortou, já planta? Cortou, plantou. Cortou, plantou, né? Plantou. O ideal seria ser igual soja. Abriu o suco, depositou a muda, fechou. Não é isso que acontece, mas o ideal seria isso aí. Quanto menos demorar, melhor. É. O Everaldo, aqui, acho que é outra pergunta. Na sua experiência, tem trabalho mais com a meiose constituída de MPB ou plantio convencional? Prefere qual dos dois? Bacana, Everaldo. O pessoal está muito entusiasta aí no MPB.
E eu acho bacana o MPB para fazer um viveiro, ele te dá uma muda sadia se você comprar num lugar bacana, ou se você fizer. O problema do MPB é que é caro, tá? Ele é caro, mas eu trabalhei um pouquinho com MPB e o que eu percebi da diferença do MPB, que a cana ela chega mais rápido, tá? Então você plantou o MPB, ele já vem a mudinha, e você plantou lá o tolete, o MPB ele chega mais rápido, então às vezes é uma estratégia de planejamento. Mas o problema é isso aí, assim, tem que ver a matriz de custo também para ver se compensa. Mas o pessoal tem plantado muito MPB. Eu tenho visto muito pessoal, muita gente plantando, muita gente fazendo o MPB, o próprio fazendo o tratamento em casa, né? E é uma alternativa, eu acho que a gente não pode, né, também só se basear em custo, que às vezes a gente se baseia só em custo e deixa de investir também. Mas eu tenho visto sim, o pessoal tá indo e eu vejo umas coisas bacanas, mas o MPB tem um problema também. Ele é pouco resistente à seca, então você precisa irrigar pra caramba, tá? Ele não tá rústico o suficiente, às vezes, né? É isso aí. O Fabrício ele pergunta em relação à parte, acho que você comentou de compactação. De quanto em quanto tempo é necessário fazer a descompactação do solo em área de cana-de-açúcar? Ah, É Fabrício, difícil, depende, basicamente depende. toda reforma, tá? Tem o pessoal que trabalha mais em solo muito arenoso. Eu não tenho muita experiência em solo muito arenoso, tá? Mas eu acho que vai muito do teu feeling, na verdade, da pessoa. Ela simplesmente abrir uma trincheirinha ali e avaliar, sabe? Abre uma trincheirinha e avalia. Eu vejo que, por exemplo, eu trabalhei com solos muito argilosos, 60%, 70%, 80% de argila. Então, assim, você pisou lá após chuva, compactou. Então, toda reforma, lei, subsolagem. Não tinha acordo. Agora, tem gente que diz que faz meio que diretão na Maia Arenoso. Não sei, eu nunca abri a trincheira para ver, tá? É difícil quando a gente não tá lá no campo, mas eu acho que tem que ter essa avaliação da trincheira em si para ver como é que tá o perfil, tá? Da Marcinha. Cana-de-açúcar prejudica. É boa essa pergunta. Cana-de-açúcar prejudica a qualidade do solo? Isso é um mito, na sua opinião? Ah, O problema depende, meu. O problema é como é o manejo, né? sim, isso que eu ia falar. O que prejudica o solo, a gente lambona. Nego lambão, esse aí prejudica o solo bastante. O cara que não tem noção do que está fazendo, que aplica de qualquer jeito. Porque a gente também não pode tapar o olho, tem muita gente fazendo coisa errada, né? O cara tem, igual eu falei, olha, eu não tenho pretensão de entender mais da lavoura dos outros do que quem é dono. Só que assim, eu coloquei lá o exemplo do glifosato de 8 litros, eu acho um pouco de absurdo. Mas tem cara que usa, sabe? Tem cara que eu já me deparei com pessoas que não utilizam determinada molécula de herbicida porque ele teve um trauma. E por que ele teve esse trauma? Não sei, entendeu? O que ele fez? Será que ele não aplicou errado? Ai, porque é muito fácil, às vezes, pôr só a culpa no produto. Mas o que você fez? A respeito da cana, o que acontece, né? Ou qualquer cultura semi-perenes aí. O Marcião mandou aí, um abraço, Márcio trabalha comigo. Valeu, Marcião, obrigado por assistir. A respeito da cana, o que acontece? As pessoas, às vezes, elas estão fazendo corte de custo. Então, ela deixa de fazer um tratamento, igual eu coloquei aí, e a cana exaure a terra. Qualquer cultura que você ficar colocando ali, põe, tira, põe, tira, põe, tira, põe, tira, o que vai acontecer? Você vai esgotar o solo. O solo ele precisa se revigorar. Ele precisa ter uma carga de nutriente, precisa ter uma correção. Então, assim, a cana ela é extensiva nesse aspecto de ficar de mais de 5 anos, às vezes, mas é isso aí. Tem que fazer adubação, tem que fazer o corte de soqueira, etc. É por isso que o pessoal fala às vezes, mas, né, ela deixa o solo pobre, né? Ela não é que ela deixou pobre, é que o produtor não investiu no solo, né? Põe soja 5, 6 anos sem parar, sem adubar. Vamos ver o que vai dar lá. Nem nasce, né? Isso. É um ponto de vista que eu tenho é conforme a classificação de uso. Às vezes eu olho assim, eu tenho dó, eu falo, de colocar, tipo, numa classe 2 a cana aí, sendo que poderia estar entrando com soja. Isso Sim, às vezes eu penso desse jeito, porque tem muita gente que faz. Você recebe uma herança, pega a renda. Daí isso eu acho, eu fico um pouco assim, nossa, dá para entrar com uma cultura, dá para sim. tirar uma rentabilidade maior. Né? Mas o uso do solo que diz tudo aí.
né, entre a degradação ou não. Ela fala também, o plantio de soja integrado com cana-de-açúcar ajuda a recuperar solos somente? A fixação ajuda a recuperar solos somente? FBN, eu não entendi muito bem. Não. Da Márcia lá em cima. Plantio de soja integrado com cana-de-açúcar ajuda a recuperar a fixação biológica? Será que é alguma coisa assim? É assim, é o conceito básico, né? Eu plantei uma leguminosa, né? É o conceito básico. Na verdade, não precisa ser só a soja, né? O pessoal planta crotalária, planta aveia, planta milho, planta amendoim. Aí vai do gosto do cliente, né? Ela colocou aqui embaixo que você já tinha respondido já. Tá. Calma aí. Aí. Andei demais o negócio aqui. Deixa aqui. Parabéns. A Ana Carolina. Não, eu tava respondendo o Fabrício. Fernando, não, tá certo. Ela digitou aqui. É que tem o Fabrício na sala, às vezes eles estavam conversando. Assim que é realizada a colheita da soja, é necessário preparar o solo, subsolar, gradear, ou entrar cultivando direto na palhada? Não, via de regra, você já faz esse... É que eu coloquei na minha matriz de custo lá como se fosse convencional, mas via de regra não. Porque você já preparou anteriormente. E aí, quando você tira Você vê ali na foto que eu coloco que já está desdobrado ali, só foi sucado. Então, assim, o intuito é não mexer naquele solo. Só abrir o suco e plantar. Larga tudo que tem lá. Porque senão você também... seria igual o conceito de um quase plantio direto. Eu plantei a soja, colhi. Eu vou entrar com milho. Você fica gradeando ali? Não, você não fica subsolando, gradeando. Então, é o mesmo conceito, tá? Você não mexe, já entra e já era. Acontece que, às vezes, dependendo de determinada cultura, tem alguns problemas com palha. Mas tem que contornar essa situação e evitar o máximo possível mexer no solo. Eu, particularmente, eu coloquei a granagem porque eu sei que na prática é diferente. Mas eu sou muito mais entusiasta de você fazer um manejo com o mínimo possível de revolvimento de solo, tá? Mas é difícil, não estamos tão evoluído ainda assim. Aí ela pergunta também sobre a sua opinião da cana BT. É viável para o produtor em relação a custo-benefício? O que você acha? É complicado falar, mas o que eu tenho ouvido é o seguinte. Particularmente. É caro, é o que eu tenho ouvido. Mas é o pessoal do CTC que começou. Eu já fiz estágio lá, o pessoal lá é fenomenal. Umas pessoas assim, fora da casinha. E para não parecer que eu estou jogando contra, eu quero muito que isso aí, porque é uma tecnologia que pode citar muitas outras coisas, então eu espero que dê muito certo isso aí. Mas o que eu tenho ouvido é isso aí, tá? Eu nunca vi, eu vi ela só lá no CTC em Piracicaba, não vi ela fora de lá, não sei te falar se tem, onde tem, e sei que é um pouquinho caro, tem que pagar royalties, mas fora isso, né? O Adilson, ele comenta sobre o manejo de plantas daninhas. Após o plantio da cultura entre as linhas, como é feito nas aplicações para que não afete a cana-de-açúcar? Vocês vão aprender isso aí. Nossa, isso aí é um BO, Deus do céu. Isso aí, o que o pessoal faz? Gambiarra. Faz gambiarra. Não sei se você já viu, na empresa a gente tinha montado, mas não só a gente. Você tem um pulverizador autopropelido lá, né? Lindo, maravilhoso. Aí ele passa no meio das duas linhas, né? Os rodados passam aqui e outro aqui. Aí o que faz? Faz uma capelinha atrás, que é para evitar a deriva e não cair o herbicida ali. Funciona? Funciona. Mas não dá, não. Dá uma travadinha sim. Por isso que é bom você fazer os outros complementos aí que perguntar de micronutriente, foliar. É sempre bom aí você ter para ele dar uma revigorada na cana, porque ela trava um pouquinho sim. Quem falar que não trava é mentira, né? E tem um problema muito sério aí que é o rendimento operacional. Você anda super devagar com o pulverizador. O pulverizador que era para andar 15 por hora, ele anda 3, 5, entendeu? Eu vou dar uma andada aqui, gente. A gente está meio de um tempo aí já. O Fabrício, ele pergunta qual a desvantagem da meiose, no seu ponto de vista? A desvantagem, mão de obra. Mão de obra, tá? Por quê? O pessoal, lá na região que eu trabalho, o pessoal faz muito mecanizado.
mas mecanizado é complicado. O pessoal não gosta que eu fale, mas gente, mecanizado ele não é uma qualidade legal. E, cara, mão de obra. O cara vai ter que cortar cana no facão, vai ter que distribuir aquela cana no suco, vai pular suco, vai picar cana, sabe? Então eu vejo que a mão de obra é um desafio muito grande. E as pessoas, o setor como um todo, não só o cana verde, quer baratear o custo. E as pessoas também, assim, para que você vai cortar cana no facão? Só você ganhar muito dinheiro, né? Você vai lá no solzão, opa, eu gosto de cortar cana, viu? Acabou já essa época, né? Só se pagar. Se pagar, vai. Se não pagar, gente, ninguém vai por amor disso aí, não. Então, para mim, assim, particularmente, existem outras coisas, sim. Existe um desafio, uma desvantagem que é casar o ciclo da cana com o ciclo da soja, principalmente quando está meio desregulado igual agora. É um ciclo, é uma coisa bacana, ser difícil, é um desafio muito grande. Então, poderia ser até uma desvantagem, né, que o pessoal, que é difícil, sabe? Você casar o planejamento é difícil, então as pessoas desistem às vezes. Tem aqui do Márcio. Do Márcio, ele fala, parabéns pela palestra. Ele gostaria de saber sua opinião em relação à produtividade e longevidade dos canaviais nas usinas que insistem em cultivar suas áreas no espaçamento combinado em relação ao espaçamento de 1,4 a 1,5. Grande abraço. Eu acho que assim, olha, eu vou correr um risco sério aqui de ser retalhado no futuro, mas eu nunca vi nenhum campeão de produtividade que tenha ideia com espaçamento duplo alternado. Nunca. Ponto. Existe. Eu vi uma reportagem que dá uma pesquisa lá da Exalc também, que espaçamento reduzido é normal que está tendo maior produtividade, mas o problema é as colhedeiras, né? Eu já ouvi assim, o pessoal que eu trabalhei aí, que entende muito, já fizeram experimentos falando que já teve um experimento que 1,20 m foi o melhor, mas a mecanização ficou inviável. E aí esse espaçamento 90 por e-mail, na teoria é lindo, maravilhoso, são professores muito bons que fizeram isso aí, sabe? Pessoas de renome que queria eu ter 1% do calibre dele, mas não dá certo, gente. Sabe, a prática é prática, a agricultura é assim, na teoria é lindo, maravilhoso, na prática é isso que acontece. Então, assim, tem empresa que tá bom com isso aí? Tem, mas é exceção, entendeu? O resto que eu vejo, inclusive pessoas saindo do 90 por e-mail para voltar para 1,5. Eu vejo muito isso aí. E 1,40 geralmente indicado para solos mais arenosos, mas ainda assim tem gente que planta 1,5 até em solos um pouco mais arenosos. Já aproveita a pergunta do Denis aí, o Denis Canato. O que você acha do plantio com baixa densidade de gema? Você é a favor do não adensamento populacional? Denis, eu vi, acho que o pessoal da região de Quatá, se não me engano, tinha feito isso aí, né? Que eu acho que assim, quanto mais a gente puder economizar, seria melhor. Mas o fato é que a gente tem muito pouco estudo ainda em relação variedade e quantidade de gemas. A gente ainda usa muito a receitão de bolo, que até não estou desmerecendo, tá? Mas muito pelo contrário, que é o fundamento que o pessoal do CTC deu, ou da RB deu, assim, é fenomenal, só que a gente ainda tem muita receita de bolo por preguiça nossa mesmo, como produtor, sabe? De entender qual variedade vai mais gema, qual vai menos gema. Mas eu acho que assim, trabalhava com 12 a 14 gemas. Aí tem um pessoal que fala que faz um plantio com menos. Tem que, sabe, ter estágio, que a gente tem que estudar mais. Mas eu acho que assim, é válido porque você economiza, tá? Então, assim, dá um rendimento futuro maior. Em relação a foliares, está quase acabando aqui. Em relação a foliares, deixa eu puxar aqui do Rafael, parabéns pela apresentação. Você citou em sua apresentação a aplicação de micronutrientes via solo. É Sim. suficiente para o ciclo ou ciclos? Ou o que você comentaria sobre a aplicação? Todo o ciclo? Como que Suficiente? Não. se o produtor usina vai aplicar, é outra história. Mas, não, você tem que fazer ali uma aplicação do micronutriente na folha. O pessoal faz corte, pessoal não, né? A gente tem alguns tratamentos aí, em corte de soqueira, você faz a aplicação, mas na folha também.
Inclusive porque alguns micronutrientes, se eu não me engano, o boro e qual o outro mais que vai por difusão, o resto não vai, né? Se eu não me engano. Ou seja, eles têm que ser aplicados via foliar. Agora, desculpa aí, pessoal, não lembro de cabeça, mas enfim, é o boro e mais algum outro, que até dá para você fazer a aplicação dele em suco, mas não se indica muito. Mas o resto, via foliar, sabe? E a gente tem visto aí, tem trabalhos aí, produtor, o pessoal de Minas tem feito muito esse trabalho e tá dando resultado. O pessoal tá um pouco reticente ainda. Graças a Deus, essa indústria do foliar, ela passou por uma limpa muito grande nos últimos anos, porque surgiu, tudo era foliar, né? Foliar aqui, foliar lá, o cara vende qualquer coisa, era foliar. E hoje tem empresas muito sérias no mercado, então, assim, o pessoal tá ganhando uma confiança, entendendo que isso aí não é um produto a mais ou que alguém quer vender para você. Isso aí é um fator econômico que vai te dar um retorno, né? E eu acredito assim, tem que ter no ciclo sim, tá? Que ele tinha perguntado ali, você fazer uma aplicação de boro, zinco, fazer a aplicação de manganês, sabe? Tem que fazer. Principalmente quando você faz, às vezes, uma aplicação de herbicida aí para desintoxicar a planta, né? Tem que ter. Inclusive, existem aí na cana, o pessoal fala dos pré-maturadores, né? Que você nem usa o maturador mais, né? Acaba não usando o maturador. Você usa os micronutrientes para fazer aquela relação de invertase e armazenar o açúcar da folha para o colmo, né? Mais duas para a gente fechar. A Gabriela, ela pergunta: todas as variedades de cana podem ser aplicadas na meiose ou existem exceções? Eu acho que está muito mais relacionado ao ambiente de produção e a época de colheita que você vai fazer aí, tá? Mas é difícil falar todas as variedades, sabe? Tem variedade que tem um perfil baixo. Então, se ela tem um perfil baixo, de repente não é interessante você plantar ela para desdobrar, porque você vai ter poucas canas por metro. E aí você vai precisar de cana de perfil bacana, sabe? Então, assim, eu não falaria todas, não, tem que observar. Eu não sou especialista em variedade, eu tenho amigos que são, tem profissionais aí no setor que são, e eles poderiam falar muito melhor, mas se fosse para eu falar, não são todas, não. Tá? Agora, para fechar com chave de ouro aí, a pergunta da Carol, que fecha a palestra, né? É possível que essa técnica aí ser utilizada 99% por produtores futuramente da meiose? Ah, não. Não, porque ela vai depender muito de condição topográfica também, sabe? Às vezes é tudo uma questão de estratégia, gente. É uma questão de estratégia, tá? Então, assim, de repente, para você, dentro de um talhão ali, seja mais viável fazer a tal da cantose, que o pessoal fala. Que a cantose você planta um espacinho, né? E aí você deixa aquela área mais vasta ali, o resto do talhão. Aí você planta soja lá, em vez de fazer duas linhas, entendeu? Só que aí você tem o trabalho de ir com a carregadeira, tal, cortar. Existem gente que faz a linhose, né, que eu tava falando. Mas eu acho que assim, é uma questão de estratégia. Não acredito que seja viável para 99% dos produtores, a não ser que a tecnologia avance muito. Inclusive, não acredito que seja viável para 99% dos produtores, porque a região que eu tô é muito baseada em plantio mecanizado, ou seja, não tem mão de obra. Então, assim, você plantar uma meiose e gastar um custo desse para depois plantar um negócio que não vai nascer, é complicado. Agora, você me falar, não, mas aí tem uma tecnologia bacana, um equipamento, beleza, pode ser, aí pode ser. Mas hoje, você tem que ter uma estratégia boa, sabe? Esse papinho de que, a cana aguenta desaforo, já foi isso aí, gente, já para com isso aí, entendeu? Fechamos, então. Muito Beleza? obrigada, Eu que Fernando agradeço. Carinelli, pelas excelentes informações, o conhecimento passado a nossos alunos. Agora, para fechar, né, com uma forma de agradecimento, não temos salvo de palmas, mas temos o nosso print aí para guardar como recordação. Vamos todo mundo abrir a tela, então, para a gente guardar esse momento aí, nossa primeira semana, o nosso sexto palestrante da nossa primeira semana, da primeira turma de agronomia. Vai ficar na história aí, Fernando. Muito obrigada. Daiane, está posicionando? Pode dar risada? A gente fica meia hora aqui. Parabéns, Fernando. Oh, valeu, Anderson. Ah, o Anderson estava aí. Oh, Valeu. esse manja, hein?
Aí é verdade. E, Obrigada. Cadê a moça da foto? Sumiu? Peraí, gente, eu tô na última Ai. aqui. Com isso aí. Pronto, gente, foi. Fechou, Pessoal, gente. tá liberado. Obrigado aí para todo mundo, Monique. Obrigado aí, pessoal que assistiu. Obrigadão mesmo, gente. Vocês foram guerreiros aí de aguentar mais de 30 pessoas, aguentar até 10h30 na sexta-feira. Tá liberado tomar uma cerveja aí, quem quiser. Ó, cerveja congelando. Eu que agradeço, Ô, Fernando. Monique, se o pessoal precisar do contato, você pode passar, tá? A gente troca uma ideia, não tem problema não. Tá? Pode, combinado. Muito obrigada. Valeu, Fiquem gente. com Deus e ótimo final de semana. Eu vou fazer o sorteio, tá, gente?